de número 4. Os irmãos que quisessem pôr em pé em reverência a palavra de Deus, vamos estar lendo. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco a palavra e convertei-vos ao Senhor, e dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e andaremos juntos, como bezerro, os sacrifícios dos vossos lábios. Versículo 4. Eu sararei as vossas perversões, eu voluntariamente vos amarei, porque a minha ira se apartou deles. Sente dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. A palavra hoje é arrepender-nos. Glória a Deus, é verdade. Eu quero que você preste muita atenção o que Deus quer passar para o coração da igreja. Ao chegar nesse lugar, irmãos, quando eu comecei a orar, eu senti algo de Deus muito extraordinário nesse lugar. E o Senhor falou para mim enquanto eu orava que tem Acã na casa. Só que Deus, Ele não está contra esses Acã. Os Acã que está, Deus não quer perder. Sabe por quê? É escolhido, só que o coração está rebelde. Mas nessa noite, se você não se aquebrantar com o que Deus vai falar com você aqui, irmãos, desde o início da criação, Deus levantou homens para pregar o arrependimento. Eita glória! Desde o início da criação, desde que Adão e Eva caiu, o próprio Deus, pela primeira vez, Ele vai se manifestar de uma forma indireta para Abraão no capítulo de número 12 de Gênesis. E Ele fala: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. De forma indireta, Deus estava pregando para Abraão o arrependimento. Porque quem não conhece a história e o contexto histórico, o pai de Abraão, que vivia em Ur dos Caldeus, o seu pai e sua família, eles viviam findados na idolatria. Segundo o contexto histórico, o pai de Abraão tinha mais deuses do que até mesmo roupa para se vestir. Só que de repente, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus de Isaac e o Deus de Abraão, ele vai se revelar. O verdadeiro Deus, Ele vai se revelar, sabe a quem? Vai se revelar a Abraão, aquele que estava dentro da casa de um idólatra, aquele que estava dentro da casa de alguém que supostamente tinha Deus para tudo. Tinha um Deus da chuva, tinha um Deus da vegetação, tinha um Deus do alimento, tinha um Deus da providência, mas que na verdade não era Deus coisa nenhuma, porque eu não conheço nenhum Deus maior do que o nosso Deus. Eu não conheço nenhum Deus que faça chover como o nosso Deus. Eu não conheço nenhum Deus que nos sustente como o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Deus agora vai se revelar a Abraão. E Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Sabe por quê? Todo mundo quer aceitar a chamada, mas Jesus não só quer que você aceite a chamada, Ele quer que você aceite a mudança. Quando Deus chama Abraão e manda ele sair da parentela, de forma indireta, Deus estava falando a Abraão: Abraão, eu tenho uma chamada na sua vida, eu vou fazer de você uma grande nação. Só que tem um porém. Eu quero mudança. Você tem que sair do meio da idolatria. Você tem que sair do meio dessa terra. Por quê? Porque se você permanecer aqui, você não vai mudar. Porque se você permanecer aqui, os seus pais, as suas famílias não vão acreditar no que eu vou fazer na sua vida. E sabe o que é que Abraão vai fazer? Abraão vai ouvir a voz de Deus.
Abraão vai receber a chamada e ele vai sair. Sabe por quê? Quem ouve e obedece, Deus realiza. Tem gente, irmãos, que Deus está lançando a chamada, só que Deus quer que você receba a chamada, mas receba também a mudança. Quando Deus se revela a Abraão, Deus lhe dá chamada, lhe faz promessa, mas Deus diz: anda na minha presença e ser perfeito. Porque a chamada a gente recebe, mas para manter ela não é de qualquer jeito. Para subir no altar, para falar da palavra de Deus, para louvar um louvor, Deus quer que seja com pureza, porque você não é vaso do capeta, você é vaso do Deus Altíssimo. E se você é vaso do Deus Altíssimo, guarda o teu vaso em santificação na presença do Todo-Poderoso. Sabe para quê? Para que você esteja idôneo, para que você esteja preparado para Ele te usar. Meu Deus, eu não sei porquê, mas o céu está falando de chamada. Quando Deus resolve se revelar a Moisés, Moisés está pastoreando as ovelhas do seu sogro. Só que de repente ele vê uma visão. Ele vê uma sarça que queima, mas não se consome. Só que Moisés agora ele decide, sabe o que? Ele decide ver aquela grande visão. Só que quando ele vai chegando perto do monte, o monte conhecido como o monte de Deus, o monte Horebe, sabe o que vai acontecer? Deus fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você pisa é terra santa. Sabe o que Deus estava falando para Moisés? Moisés, se você quer ouvir a minha voz, se você quer falar comigo, se você quer ter intimidade comigo, primeiro tira o que é do Egito. Porque eu não me revelo para ninguém, eu não tenho intimidade com ninguém que ainda está com o Egito nos pés, que ainda está com o Egito no coração, que ainda está com o Egito na mente. Ei, Deus quer pureza. Sabe por que Deus disse para Moisés: tira a sandália dos pés? Porque supostamente aquela sandália era do Egito. Mas não somente a sandália, ainda tinha muita coisa dentro dele do Egito. De forma indireta Deus estava falando: eu quero que você se converta, eu quero que você mude, porque eu quero entrar na tua vida de uma forma tão extraordinária. Mas para mim entrar com treva eu não entro, para mim entrar com divisão eu não entro, para mim entrar você 100%, 50% do mundo e 50% seu, eu não aceito. Eu quero você por completo. Só porque o céu não aceita dividir você com ninguém. Jesus não aceita dividir eu e você com ninguém, irmão. Ele te quer por completo. Meu Deus. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 3, a Bíblia diz que Samuel, ele convoca o povo. A Bíblia diz: e disse Samuel a toda a casa de Israel: se com todo o vosso coração se converterdes ao Senhor, tirai de entre vós os deuses estranhos, tirai de entre vós os Astarote, e se buscar o Senhor com todo o coração, Ele vos livrará dos filisteus. Ei, Israel aqui nesse contexto estava sendo vencida pelos inimigos, mas sabe por quê? Porque não estava servindo ao Senhor com todo o coração. Sabe o que Samuel vai convocar o povo? Samuel vai trazer o entendimento do povo. O que está faltando em você é se converter de todo o coração. Quer servir o Senhor, irmão? Sirva com todo o coração. Quer andar na presença de Deus? Ande com todo o coração. Se converta com todo o coração. Sabe por quê? O filisteu que se levantar contra você, é ele que vai ter que cair no nome do Senhor. Pode se levantar bombagira, pode se levantar Zé Pilintra, pode se levantar feiticeiro, macumbeiro, mas não vai prevalecer contra você. Ouviram a palavra que a serva do Senhor falou: pelejarão contra você, mas não prevalecerão. Só que tem um segredo: para que o teu inimigo não te vença, para que o teu inimigo não te destrua, você tem que andar na posição. Sabe por quê? Quando você anda na posição de joelho, o
diabo se levanta à tua direita, se levanta à tua esquerda, mas se levanta para cair, sabe por quê? O escudo de Deus está sobre ti, o escudo de Deus está sobre a tua casa. Desde o início da criação, Deus vinha pregando arrependimento. Só que, mesmo Deus, com tantas provas de maravilhas, usando tantos homens de Deus, como Isaías, como Jeremias, Ezequiel e tantos homens, mas mesmo assim, havia uma impenitência no coração do povo. Irmãos, aquele povo presenciou o poder de Deus. Ei, aquele povo atravessou o Mar Vermelho. Aquele povo foi livre lá do Egito, que viveram 430 anos sofrendo. Mas sabe o que é que Deus vai fazer? Deus levanta Moisés e tira o povo de lá com mão forte. Deus se revela para o povo. E quando Deus vai olhar para o povo e querer gratidão, sabe o que é que o povo dá? Ingratidão. Eita, Jesus, é verdade. Tem gente, eu vou falar, tem gente que Deus já se revelou para ele, já mostrou o que ele é. Só que está sendo ingrato com Deus. Está sendo ingrato com o céu. Escute. Desde o início, Deus pregou o arrependimento. Sabe por quê? Nós não fomos criados para viver longe dele. Eu e você não fomos criados para viver longe dele, porque está escrito que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Quando a Bíblia fala imagem e semelhança, aqui não está falando de aparência, aqui está falando de caráter, aqui está falando de santidade, que é uma prova. Quando Deus cria a terra, Deus cria um jardim. E sabe o que é que Deus vai fazer? Deus prega Adão e coloca dentro do jardim. Sabe o que é isso aqui? É símbolo de santificação, de separação. Porque Deus sempre quis que o homem fosse separado para ele. Deus sempre quis que o homem tivesse o mesmo caráter dele. Só que veio o diabo com as suas mentiras e tem distorcido. Mas eu venho aqui na autoridade de Deus profetizar que se o diabo ele veio para destruir, para matar e para destruir as famílias, tem um Deus lá no céu. Sabe o que é que ele fez? Ele enviou o seu filho Jesus de Nazaré para que tudo aquilo que Satanás lá no passado destruiu, ele veio para restituir. Ele veio para restituir, sabe o que? A imagem e semelhança que um dia foi perdido. Você tem essa oportunidade de receber de novo essa imagem e semelhança. E Deus vem pregando o arrependimento. E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue? E Deus me deu esse texto. Deus falou: está vendo esse povo, Israel? A desgraça na vida deles foi por causa dos pecados que eles cometeram. Só que o mais difícil ainda, meu servo, não é isso. Eu falei: o que é, Senhor? É porque além deles cair, eles mantêm caído. Eles não queriam se arrepender. O coração deles ainda estava endurecido pela idolatria. Mesmo presenciando tantas maravilhas, mas o coração deles ainda estava nos deuses estranhos. Ainda estava nos Baal, nas Astarote, nas coisas que era do Egito. Mas Deus amava tanto o povo que Deus nunca desistiu. Deus te ama tanto que Ele não vai desistir de você enquanto você não mudar. Deus te ama tanto que Ele te trouxe a este lugar para você ouvir essa palavra. É tempo de mudança. Eu tenho promessa na sua vida, mas para primeiro você viver a promessa, eu quero que você viva a mudança. Deus vai pregar o arrependimento ao povo. Deus levanta Jeremias para despertar o povo. Mas o povo diz: isso aí não é Deus não. Não é Deus que está falando não. E eu falei: Senhor, o que é que o Senhor quer falar com a tua igreja? E Deus falou para mim:
Meu filho, assim como Israel, a igreja da antiga aliança, precisava de se arrepender e de receber uma mensagem de arrependimento, o meu povo nesses últimos dias, a mensagem que eles precisam ouvir é isso: arrependei-vos, arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Para quem não sabe, a palavra arrependimento no hebraico é teshuavan, que significa voltar atrás. No grego, a palavra convertei-vos significa metanoia, que significa mudança, conversão. E é isso que Deus quer da igreja. Deus está à porta, igreja. Jesus está às portas, e só vai subir aqueles que verdadeiramente estão convertidos, com o coração contrito, estão convertidos e estão produzindo frutos dignos de arrependimento, irmãos. Deus me trouxe aqui para despertar o povo dele e dizer: é tempo de mudança, porque Deus já não suporta mais tanta coisa no meio do povo dele. Assim como Deus alertou o povo aqui, ó, converte-te, porque pelos teus pecados tu tem caído. Você não percebeu que desde que você abriu essa brecha na sua vida, a sua vida espiritual nunca mais foi a mesma? Você não percebeu que desde que você abriu essa brecha e você não reconheceu, não se humilhou e não mudou, mas continua na prática, a sua vida nunca mais foi a mesma? Deus está te dando a receita. Se você quer que a tua história mude, se você quer que aquela unção que eu te dei há 2 anos atrás retorne de novo na tua vida, você precisa mudar. É isso que você precisa. Irmãos, chegou um tempo na história que Deus ficou tão triste, que Deus passou 400 anos sem falar com ninguém, sem usar profeta, sem falar com sacerdote, com ninguém. Mas quando Deus resolve abrir a boca de novo, Deus vai levantar João Batista. E sabe qual é a mensagem que ele vai mandar João Batista pregar? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha para cá. Quando João Batista morre, sabe quem é que vai tomar essa mensagem? É Jesus. Jesus, quando ele começa a pregar, quando ele inicia o seu ministério, Jesus começa com a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sabe por quê? Sem se arrepender, eu entro até dentro da igreja. Sem se arrepender, você entra no cartório. Sem se arrepender, você entra naquela empresa. Sem se arrepender, você entra no centro. Mas para entrar no céu, você tem que se arrepender. Para entrar no céu, você tem que abrir esse coração para mudar. O salmista Davi, no Salmo 15, ele diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Aí Deus vai responder: aquele que anda em sinceridade, aquele que fala segundo o que está no coração, aquele que não difama o seu próximo. Ei, tem muita gente que vai perder o céu por causa de coisas mínimas. No Salmo 24, o salmista faz a mesma pergunta: quem habitará no teu santo monte? Aí Deus vai falar: sabe quem é que vai habitar? Os puros de coração. Sabe quem é que vai habitar nesse santo monte? Os que são puros de mão. Sabe o que é isso aqui? Os que são puros de obras diante de Deus e diante dos homens. É certo que nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça, mas as obras testificam aquilo que você é. Deus me trouxe aqui para dizer que tem pessoas que, se não se arrepender de andar na mentira, pode esquecer do céu. Se não se arrepender de andar no engano, pode esquecer do céu. Se não se arrepender de andar com esse olho carnal, tem uns que ainda tem coragem de dizer assim: meu Deus vai ser naquele dia quando ele quiser: apartar de mim, maldito, porque eu não vos conheço.
Deus quer a mudança, irmão, em nossa vida. E essa mensagem não só cabe para você, não cabe para mim também. Porque a mensagem primeiro vem para o altar, depois vai para a igreja. Deus quer mudança no meio do seu povo. Deus está alertando, é os últimos dias. Ele quer mudança no meio do seu povo. Ele quer mudança porque Deus já não aguenta mais tantos e tantos que estão se levantando contra o próprio irmão. Irmão, aqui é para nós ser unidos com o outro. Quando eu falo aqui, não só é aqui, mas no mundo inteiro. A igreja está se degradando entre si. São irmãos um falando mal do outro. São irmãos um querendo ser melhor do que o outro. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui a única estrela que brilha é Jesus de Nazaré. Sabe o que Jesus está nos ensinando? É tempo de nós amarmos mais uns os outros. É tempo de nós abraçarmos mais uns os outros. O teu irmão está caído, sabe o que é que vocês fazem? Estende a mão para ele, abraça ele e ajuda ele, sabe por quê? O mesmo céu que eu quero ir é o mesmo céu que ele quer ir. O mesmo céu que você quer ir é o mesmo céu que ele também quer ir. Jesus está entristecido com corações tão endurecidos. Porque eu vou falar para você, há muito tempo Deus vem falando. Há muito tempo Deus vem falando para a igreja brasileira. E eu vou falar para você. Há um tempo atrás eu estava em oração. E o que o Senhor me mostrou e me revelou dos líderes do Brasil. Porque do mesmo jeito que a corrupção começou pelos líderes em Israel, está do mesmo jeito na igreja brasileira. Começando pelo altar, onde é que vai terminar, irmão? Só que Deus me trouxe aqui para te alertar de uma maneira diferente. Se Ele não vive, viva você. Se Ele não pratica, pratica você. Se Ele não vive o amor, vive você. Se ele não anda na palavra, anda você. Sabe por quê? A salvação é individual. Só que muitos estão olhando para o homem e por isso tem endurecido o seu coração. Deus quer mudança, igreja. Deus quer mudança no nosso coração. Ei, tem muitos que estão como os fariseus e os escribas, falando assim. Os escribas e o fariseu falavam assim: nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Nós praticamos a mesma fé de Abraão. Aí vem João Batista dizendo: raça de víbora, até quando? Até quando produzis, pois, fruto digno de arrependimento? Sabe por quê? Dentro do coração dos escribas e do fariseu, a aparência por fora é como Jesus falou: todo formoso por fora, mas por dentro era sepulcro aberto. Por dentro trazia a semente da serpente de Gênesis, a corrupção, o engano. Aí João Batista vai falar: raça de víbora, até quando vocês vão saber o que é e o que não é, e vocês vão continuar da mesma maneira? Deus está falando muito com os líderes espiritual do Brasil, irmão. Do mesmo jeito, eles estão batendo no peito, dizendo: nós somos cristãos, nós professamos a fé em Cristo Jesus, mas o coração está longe de Deus faz tempo. A verdadeira fé está longe de Deus faz tempo. Mas aquilo que o olho humano não vê, o olho do céu vê. Sabe por quê? A Bíblia diz que o olho dele é como chama de fogo. O salmista no Salmo 139 fala: para onde eu me fugirei da tua presença? Se eu descer ao inferno, lá o Senhor está. Se eu subir ao mais alto céu, o Senhor lá está. Porque aquilo que o homem esconde do homem, mas ele não consegue esconder de Deus, irmãos. Só que Deus não está aqui hoje como teu juiz. Deus está aqui como teu advogado. Ele quer pegar essas tuas causas de lamento, essas tuas causas de sofrimento, por causa de quedas. Isso aconteceu na tua vida. Ele quer mudar o quadro da história.
Mas Ele está dizendo: eu quero a partir de hoje uma sinceridade comigo. Eu quero a partir de hoje um compromisso comigo. Tem pessoas que têm ministério parado aqui. Sabe por que está parado? Porque deixou de obedecer o que o céu mandou faz tempo. Pelo que foi que Israel caiu? Pelos seus pecados. Não pegou? Por isso que muitos estão caídos espiritualmente. Porque já não conseguem mais largar, mudar. Irmãos, se você não está entendendo desde o início da mensagem o que Deus está falando no coração da igreja, eu quero uma mudança na sua vida. Sabe por quê? Eu quero que o mundo olhe para você, que o inferno olhe para você e veja a minha luz na sua vida. Jesus falou que nós somos sal da terra e luz desse mundo. Só que infelizmente muitos deixaram de ser o sal e muitos deixaram de ser a luz. Mas Deus está chamando você de novo para aquele cantinho de oração. Deus está chamando você de novo para aquele momento com a palavra. Deus está chamando você de novo para aquela vida de vigilância que você tinha. Deus está chamando você de novo para a comunhão que você tinha com o Espírito Santo de Deus. Só que isso só vai acontecer se você decidir hoje mudar. Largar o que te atrapalha. Largar as pedras de tropeço. Tem pessoas aqui que estão com corrente na sua